Bom dia, amigos e amigas que me seguem aqui no canal do YouTube e também aqueles que vão passar a me seguir, porque aqui é o canal, abre aspas, a notícia por outros olhos, fecha aspas. Amigos, mais uma vergonha o torcedor brasileiro proporcionou ontem, na entrada da Cidade do Galo, um grupo de 30, 40 torcedores foram lá coagir, porque isso é coação e coação irresistível, porque o técnico Kudê estava sozinho. Eles foram lá exigir primeiro a saída do Kudê e logo a seguir exigir vitória contra o Cruzeiro. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Recentemente, jogadores brasileiros ameaçaram a greve no Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, aliás, certo? Porque contra a Lei Geral do Esporte, grupo de atletas se incomoda com o teor do projeto de lei e alega que texto acaba com a estabilidade por acidente de trabalho. Jogadores de futebol da Série A, B, C e D articulam com auxílio dos sindicatos de atletas uma paralisação do futebol brasileiro como sub-agou. O grupo tenciona uma greve com o intuito de protestar contra a Lei Geral do Esporte, aprovada nesta terça-feira, dia 9, pelo Senado Federal. Meus amigos, o que tem que acontecer no mundo é uma greve geral dos jogadores, porque o assunto Vini está há muitos anos, ou seja, os 3 últimos anos, nas páginas dos jornais e ninguém toma providência sobre o racismo. Eu lembro perfeitamente quando existia aqui no Brasil um líder chamado Sócrates, acompanhado de outro líder chamado Zico. E as coisas eram resolvidas amigavelmente, porque os jogadores eram unidos. E o jogador de futebol, ele tem que ter coragem para tomar as decisões. Se o senhor ou a senhora não sabem, o jogador de futebol era um escravo do clube. E foi um jogador de nome Afonsinho, que hoje é médico na cidade do Rio de Janeiro, que encarou os clubes de futebol e conseguiu o primeiro passe livre do futebol brasileiro. A partir daí, os jogadores deixaram de ser escravos. Entretanto, a escravidão está voltando, porque 30, 40 vão à porta da Cidade do Galo. Acreditem os senhores, eles vão exigir vitória contra o Cruzeiro. A punição é dada pela diretoria, pela presidência do Clube Atlético Mineiro ao Kudê, aos jogadores, e não por torcedores. Por que esses torcedores, eu repito aqui mais uma vez, que eu tenho falado no meu canal, por que esses torcedores que agridem com palavras jogadores de futebol e outros ameaçam até a família, como aconteceu há coisa de 6, 8 meses com os jogadores do Corinthians?
por que que eles não vão para a porta dos deputados federais, estaduais, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos, ameaçarem também o uso devido das verbas públicas? Por quê? Porque esses que praticam esses atos ilícitos e imorais, são os eleitores de políticos corruptos. Essa que é a grande verdade. Entretanto, fui assessor, inclusive, de presidente de sindicato de jogadores no Rio de Janeiro, quando a presidência do sindicato funcionava na Avenida 13 de Maio, bem no centro do Rio de Janeiro. E numa certa ocasião, eu aconselhei ao presidente da época que, assim como esses torcedores exigiram a vitória contra o Cruzeiro, eu dei a ideia de que no Vasco e Flamengo, os jogadores que tinham sido ameaçados teriam apoio e que eles simplesmente iriam fazer o jogo, um jogo que valia os 3 pontos, uma pelada, ou seja, eles combinariam um placar de 5-5, 8-8, já que as autoridades estavam assistindo às mesmas ameaças de hoje. As mesmas ameaças de hoje. Então, se eu fosse representante de qualquer um desses jogadores de futebol, tanto do Cruzeiro ou do Atlético, eu hoje combinaria que o jogo lá em Uberlândia seria de 5-5, 8-8, porque indiretamente, os jogadores do Cruzeiro estão sendo ameaçados. Por quê? Porque afinal de contas, por que o Galo tem a obrigação de ganhar do Cruzeiro? Então vamos armar um jogo lá, empate, de 8-8, 10-10. E o que eu não consigo entender, como esses torcedores não ficam milionários. Sim, assim como eles entraram lá e ameaçaram, tentaram intimidar o poder. Por que eles não entram numa casa lotérica, pagam lá os 4 e 5 reais para a Mega Sena e diz para a Caixa Econômica: nós queremos ganhar o prêmio? Só falta isso acontecer. Por que eles não entram no supermercado, que todo dia tem um aumento, e vai lá e fala com o empresário: nós vamos levar tudo aqui, se não abaixar o preço para o povo? Agora mesmo, há determinados municípios em Minas Gerais que a carne ainda não abaixou, o preço ainda não abaixou, continua o mesmo preço, o preço anterior. E por que não entra lá nos açougues e fala: o preço agora é tanto? Mas voltemos, por que esses corajosos, que numa hora, ou seja, no meio do dia, que não devem trabalhar perfeitamente, não devem trabalhar, será que eles não têm família? Eles também não se preocupam numa revolta também contra as famílias deles? Por que só eles que têm o direito de ameaçar? E repito, o Brasil está precisando de homens corajosos, assim como esses torcedores, para gritarem: deixa o dinheiro público para o nosso
município. Tem município aí que prefeitos estão ficando milionários, porque não tem torcedores, eleitores, assim como esses que foram à porta da cidade do Galo ameaçar. Por que eles não vão à porta da Câmara dos Vereadores, quando assintosamente vereadores não fiscalizam prefeitos, vereadores que criam cursinhos para ganharem diárias? Isso tudo acontece aqui em Minas Gerais. E por que eles não protestam? Por quê? Pelo contrário, nas próximas eleições, esses mesmos torcedores que deram uma de machões aí, vão lá reeleger prefeitos, vereadores e outras coisas mais. Vocês têm que pensar no Brasil, vocês têm que ter respeito aos profissionais. E qual é a tranquilidade que o time do Galo vai entrar hoje para jogar? Se os jogadores estão distantes das suas famílias que ficaram em Belo Horizonte, e qual é a tranquilidade? Então, por isso, eu sou a favor de uma greve mundial, que os torcedores de futebol estão se excedendo, e as autoridades e as televisões estão paradas assistindo. A CBF está assistindo, os patrocinadores estão assistindo, porque esses todos que eu falei poderiam criar um departamento jurídico para defender os jogadores, a integridade dos jogadores. E os sindicatos, não adianta eles estarem ameaçando que vão fazer greve. Tem que fazer greve sim, nacional, parar o campeonato, parar os campeonatos. Essa aqui é a grande realidade do hoje do Brasil e do mundo. Porque os torcedores de futebol, que dizem que são torcedores de futebol, estão simplesmente mudando o ritmo do mundo com ameaças. E aqueles que são os artistas do espetáculo estão simplesmente acuados. Até quando nós vamos ficar assim? Por isso que eu acho que hoje os jogadores do Cruzeiro deveriam dar apoio aos jogadores do Galo, porque amanhã poderá ser ao inverso, e eles deveriam parar, combinar dentro de campo. Vamos fazer aqui uma pelada de final de ano, 5-5, 6-6, 8-8. A resposta seria assim: ninguém ganharia o jogo. E aí esses que são machões, que descumprem a lei, porque descumprem a lei e vão continuar descumprindo, porque não há punição. Não há punição. Aqui vai o protesto do canal Levi Lafetá. E quem vos falou, eu sou bacharel em Direito, fui advogado de vários jogadores, fui advogado de clubes de futebol, fui assessor de presidente de sindicato de jogadores de futebol. Então, quem fala aqui não é gago, não é gago. Eu sou jornalista independente, não estou aqui sendo pago para compartilhar nenhuma ideia de A ou B ou C. Agora, se os jogadores do Cruzeiro realmente pretendem ajudar a moralização das arquibancadas, hoje o placar deverá ser empate. Deverá ser empate, para dar uma resposta a esses. E quanto à administração do Galo, prossiga
com o trabalho, desde que o jogo seja hoje de 8 a 8. 8 a 8 é a resposta melhor que a classe de jogadores poderia realmente dar a esses que se dizem torcedores. Porque o torcedor de futebol sabe que existem 3 resultados: vitória, derrota e empate. E se só um ganhar, não precisa CBF, não precisa FIFA, não precisa Conmebol. Bom dia mesmo de Levi Lafetá. E olha, estou aguardando o empate com muitos e muitos gols. Só assim que esses torcedores vão ficar em casa torcendo pelos jogos de voleibol, basquetebol, ping-pong, sinuca. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.